Gente, esse vídeo vocês não podem perder. E também não podem deixar de comentar, nem esquecer de compartilhar, porque isso é muito importante, tá certo? Eu sempre digo para vocês, né, que eu tenho mania de prever o futuro. Vocês vão entender isso. Eu disse no dia 6 de janeiro de 2023, né, que ia acontecer uma merda em Brasília. Tem um vídeo meu gravado aí no nosso canal falando isso. Na manhã de domingo, dia 8 de janeiro, eu postei um vídeo mostrando os infiltrados, falando, ó, esses caras vão fazer merda lá na Praça dos Três Poderes, vão tocar o terror e vão dar subsídio para a mídia para acusar o pessoal que fazia manifestação nos quartéis. Eu falei isso na parte da manhã do dia 8, entendeu? No dia que aconteceu aquele episódio do aeroporto, lá com o ministro Alexandre de Moraes, eu gravei um vídeo no mesmo dia e falei, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, vocês nunca vão ver essas imagens do aeroporto, tá certo? E realmente vocês até hoje não viram a imagem do aeroporto. Bem, então eu vou trazer agora uma coisa antiga, mas foi uma entrevista que aconteceu no canal Pampa Debates. Isso aconteceu em 17 de janeiro de 2023, tá certo? 9 dias depois do episódio do 8 de janeiro, tá certo? Esse vídeo foi uma entrevista, tá, feita com o general Sérgio Etchegoia. A entrevista tem mais ou menos um pouco mais de 1 hora e 20, não sei. Eu consegui fazer uns recortes, editar e condensar o essencial em 11 minutos e 56 segundos. Então vocês vão ter essa entrevista aqui compactada. E olha, quem é o general Hector Sérgio Etchegoia? Né? Esse general, engraçado, gente, essa entrevista está lá no YouTube há mais de um ano. Sabe quantas visualizações ela tem? 6.322. Só. E ela é bombástica, porque esse general era o ministro-chefe do GSI no governo Temer, no governo que tinha Alexandre de Moraes como ministro da Justiça. E essa entrevista dele foi espetacular e foi a melhor defesa que o Bolsonaro já teve. Olha que impressionante. Então, não é um general ligado ao governo Bolsonaro, tá certo? Porque ele era do governo Temer, ele está na reserva, né? Ele foi o ministro-chefe do GSI, não é ligado à esquerda também, porque não tem nenhuma ligação com o governo do PT, tá? Porque ele entrou na vida pública mesmo, como general, né? Ele teve a carreira dele e no final, depois de reformado, né, da reserva, ele foi ser ministro-chefe do GSI. E é um cara que sabe conversar. Vocês vão ver isso aqui, tá certo? E eu quero que vocês participem com bastante atenção, porque o que ele fala está atualíssimo, tá certo? Foi há mais de um ano, 9 dias depois do 8 de janeiro. Essa entrevista foi lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, vamos ver. E esse general foi o general que pegou o Brasil na pior crise política da época, porque o governo Temer foi um governo turbulento, porque o PT acusou, né, de ter dado golpe na Dilma e eles queriam derrubar o governo Temer. Aí teve aquelas invasões lá nos ministérios, né, botaram fogo no Ministério da Agricultura, tentaram invadir o Congresso, e ele estava lá, né, dentro do Planalto nesse dia, junto com o Temer, né, junto com o ministro da Defesa, Rugman, esqueci o nome, entendeu? Então, lá no Planalto, ninguém botou a mão, não. E na época, o governador era do PSB, era um governador de esquerda. E ele facilitou, né? A polícia militar da época relaxou e deixou os caras botar o terror lá, entendeu? Depois teve que mudar aí, né? O próprio
né, ele foi obrigado a colocar um agente da Polícia Federal para dirigir, né, a questão lá das forças policiais de Brasília, né, do Distrito Federal. Então vamos ver a entrevista dele. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Minas, um estado de espírito. Libertas que será também. Então, vamos a essa entrevista e vocês vão ficar boquiaberto agora que ela está sendo resgatada, entendeu? Porque isso não teve, né? O pessoal escondeu isso aí. Porque esse general é casca grossa. Vamos ouvir? Antes estou deixando aqui, ó, o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Apoiem, gente, com qualquer valor. Sabe por quê? Porque o governo Lula acabou de confirmar que vai investir perto de 200 milhões de reais em rede social. Isso, 4 empresas vão ficar por conta disso, tá certo? Cada empresa deve receber perto de 50 milhões para colocar uma milícia digital aí para bater de frente com essas mídias alternativas que você tem. Então, e é dinheiro seu que está indo para lá, entendeu? Não é para mostrar o que o governo vai fazer, não. É para contrapor essas iniciativas independentes, né, da população brasileira, como a Comissão Cidadã de Inquérito e outras, entendeu? Então, olha só o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Então, não abandone esses canais independentes que traz a voz da verdade para você, porque eles vão vir com tudo para cima da rede social. Ano de eleição, para a prefeitura, então se preparem. Então, mantenham aí qualquer valor no JP Notícias para a gente não perder mais um canal de independência aqui. Então vamos lá com a entrevista do general Sérgio Etchegoyer. Agora eu acertei. Por que as altas cortes perderam confiabilidade? Por que se pediu o impeachment de um ministro do STF? Ou seja, em determinado momento a gente assistia pela TV Justiça as sessões do STF, eram trocas de desaforo, trocas de ofensas pessoais. A política produziu isso que está aqui. Não foram as Forças Armadas. As Forças Armadas não foram atores disso. Foi a política que produziu. Foi a política que produziu Lula, segundo mandato dele, Dilma, foi a política que produziu os 2 impeachments, foi a política que produziu Jair Bolsonaro e foi a política que trouxe de volta o presidente Lula ao poder. Era o melhor? Chegamos no que a gente queria? Levamos 4 décadas construindo um país democrático e politicamente mais desenvolvido? Tivemos esse acidente agora. Nós estamos fazendo isso para analisar por que o Bolsonaro perdeu a eleição que parecia ganha para ele. Eu acho que eu já dei minha opinião. Acho que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição para ele. Sim. Foram muitos equívocos, muitas coisas ditas impróprias. Não preciso repetir aqui, todo mundo deve lembrar da campanha. Mas eu acho também, Paulo Sérgio, que ele sofreu uma marcação homem a homem o campo inteiro pela imprensa, parte da imprensa, a Rede Globo foi uma delas, que ultrapassou todos os limites da razoabilidade. Até porque teve coisas que eram mentirosas e aconteciam. Foi colocado criminosos dentro ou seja, vocês lembram das notícias, foram gravações que não existiram no condomínio que ele morava, gente que era qualquer coisa que acontecia no país era culpa do Bolsonaro e era noticiado com uma lente que amplificava muito o episódio. Eu acho que é preciso reconhecer isso. Acho que é uma questão que essa imprensa que tomou parte na eleição, ela vai ter um dia que explicar isso, né? Olha que curioso, esse general que era do governo Temer, tem nada a ver com Bolsonaro, nada a ver com Lula, afirmou no dia 17,
Foi no dia 17 de janeiro de 2023 que Bolsonaro estava sendo perseguido. Vocês viram aí, né? Perseguido pela imprensa, né? É uma visão neutra, não estamos falando aqui, né, de nada que um general que tomou partido. Não, é uma visão neutra. Continue acompanhando. Mas quando ela se posiciona como parte, eu tenho que duvidar do que vem noticiado. E é o que eu tenho feito. O que a gente viu de novidade na reação do governo ao episódio da Praça dos Três Poderes? Ou seja, existem nos livros, nas matérias, nos livros, nos tratados que cuidam de gestão de crise, todos eles coincidem que tem dois momentos que são sintomáticos e que é preciso rever o que se está fazendo. E são dois momentos subsequentes. O primeiro é quando a pessoa, a autoridade, o responsável ou os responsáveis começam a se esquivar da culpa. E o passo seguinte é achar o culpado. Então, o que nós estamos vendo em Brasília é a mesma técnica utilizada no Mensalão, no Petrolão e em outros escândalos que aconteceram. Eu não vi, não é comigo, eu não sabia, não me contaram. O que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro é absolutamente desnecessário qualificar, porque todos nós concordamos que é uma barbaridade, que não podia ter acontecido. Mas está na história de quem era responsável pela segurança daquilo. E quem era responsável pela segurança daquilo, no dia seguinte saiu procurando culpados, para eximir-se da culpa que tem. Essa é uma questão que tem que ser encarada. Recaiu toda a culpa no governo do Distrito Federal. Sim, é muito fácil, o Paulo Fábio Sérgio. Augusto, comandante da PM do Distrito Federal, está preso. Temer, o Anderson Torres está preso. O governador está afastado por 90 dias. Então vou te dizer 90 ou 60? Hein? Durante o governo Temer, nós enfrentamos em todos os problemas que aconteceram na esplanada dos ministérios a mesma resistência do governo do Distrito Federal, que era o governador Rodrigo Hollenberg, à época, que era de oposição, era do Partido Socialista Brasileiro. A polícia, não a polícia, mas o comando político do sistema, do aparato de segurança pública, secretário de segurança, enfim, nunca foram encontrados no telefone quando havia uma crise. Nunca. Foi preciso que tivesse uma conversa com o governador, para que botasse... Ele trocou a secretária de segurança, aí depois colocou um policial federal, que eu não me lembro se era da ativa ou aposentado, e as relações melhoraram. Nós enfrentamos aquele episódio de 3 prédios de ministérios incendiados, o estrago maior foi no Ministério da Agricultura, de dentro do Palácio do Planalto. A gente prepara sempre a pior hipótese. Quem tem a responsabilidade de garantir a segurança de um lugar sagrado do ponto de vista da democracia brasileira, que é a Praça dos Três Poderes, não tem o direito de raciocinar que está tudo bem. A responsabilidade é e será sempre cumprida pelo critério da pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Então, vou estar preparado para a pior hipótese. Se não aconteceu, ótimo. Parabéns, vamos tomar um refresco e voltar para casa. Agora, achar que ninguém tem responsabilidade nisso, que ninguém tem nada poderia ser feito e que foi uma grande surpresa, é muito fácil. Não, são 2 unidades do Exército que se revezam na guarda das instalações da Presidência da República. São 2. É o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento Dragões da Independência, primeiro Regimento de Cavalaria de Guarda. Eles que têm a missão de garantir a segurança das instalações da Presidência da República, não dos 3 poderes, da Presidência da República. Dos 3 poderes, o Judiciário tem a estrutura de segurança dele e o Legislativo tem a Polícia do Legislativo, que tinham 15 policiais, pela notícia que eu li ontem, policiais legislativos dentro do Legislativo. Não é nada para garantir uma turba, para segurar uma turba daquelas. E a Polícia Judiciária, eu não sei quantos tinha, acho que já estava por aí também. Devia ser pouca gente. Muito bem. O Exército sair de onde estava, a guarda do Exército, sair do Palácio do Planalto para proteger o Congresso ou o Judiciário, não tem competência legal para fazer. Sim. Não tem mandato legal para fazer. O que acontece? Quando há perspectiva, quando há risco, como eu disse, no critério da pior hipótese, a gente põe em reserva mais tropa, pede mais tropa para o BGP ou para o Dragões da Independência e põe em ponto. E usava muito a Força Nacional de Segurança Pública. Eu estou falando do meu tempo.
E utilizava muito a Força Nacional de Segurança Pública, porque não é. É a tropa mais capacitada, mais bem preparada para a defesa do Congresso. E não tem origem nas Forças Armadas, vem das polícias militares. É isso que é feito. Era isso que nós fizemos. Foi assim que enfrentamos diversos episódios, diversos momentos tensos, né? O maior deles, aquele em 2017, quando tocaram fogo nos... Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Bem, aqui eu preciso fazer uma pausa, porque isso é muito grave o que ele falou. Ele falou que houve um grande acordão, né? Porque, olha, a gente não quer Bolsonaro. E aí ele colocou a mídia, colocou, né, cortes de justiça superiores e tal, né? Ele vai falar isso. E foram buscar o Lula porque acharam que o Lula é o único que tinha condições de ganhar do Bolsonaro. Então, essa fala dele aqui, ó, foi o golpe. Quando o golpe começou? O golpe começou foi quando o judiciário teve que dar um cavalo de pau para inocentar o Lula, cancelar tudo, acabar com a Lava Jato, entendeu? Para ressuscitar o Lula. Por quê? Porque era o único que eles achavam que poderia ganhar do Bolsonaro. Então foi um grande acordão. Isso é que foi o golpe que foi feito, tá certo? E por que foi um golpe? Porque o Lula, quando saiu da cadeia, ele falou, vamos pegar o Lula e tirar da cadeia para tirar o Bolsonaro. Pô, como assim? Vou tirar o Lula da cadeia e o Lula vai ser eleito com mais de 50% dos eleitores brasileiros? O pessoal vai falar, não, vamos votar no presidiário porque a gente não quer o Bolsonaro. Bem, se foram buscar o Lula para derrotar o Bolsonaro, é porque eles viram que o Bolsonaro estava forte. Então, o que o Lula tinha a favor dele que poderia derrotar o Bolsonaro? Foi por isso que nós criamos a Comissão Cidadã de Inquérito e essa resposta está aqui, ó, no nosso relatório, o mesário pianista. Os membros da comissão sabem o que nós estamos falando. Daí nasceu o golpe. Só que eles tinham que falar que o Bolsonaro é que queria dar o golpe. Então, eles tinham que tirar essa pecha para cima deles. E passaram a culpar o Bolsonaro. Aquilo que eles falam, né? Me acusa do que você é, do que você faz, aquela coisa toda, né? Mas aí é aquilo que eu falo, é espelhar no adversário aquilo que você está fazendo para as atenções não irem para você. Você está entendendo? Então, o que esse ministro do GSI, do governo Temer, acabou de falar do golpe que aconteceu de fato. Vamos voltar aqui, ó. Essa parte vale a pena repetir para vocês, né, fixarem bem a fala dele. Presta atenção, isso foi feito no dia 17 de janeiro de 2023, gente. Vamos lá? Cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações,
para resolver, para explicar. E a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer. Muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil. O governo novo, o novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. Então, isso ele falou no dia 17 de janeiro de 2023, gente. Hoje é dia 8 de março de 2024, isso tem mais de um ano. E o Lula só fala do Bolsonaro até hoje. O Sérgio, o general Sérgio Etchegoia, que estiver ouvindo esse recorte dele aqui, deve estar rindo agora, né? Falou, pô, eu falei isso há mais de um ano e o homem ainda não está governando. Está só preocupado em falar do Bolsonaro. Por quê? Porque ninguém chuta cachorro morto, né? Ele sabe quem ganhou a eleição. Por isso que ele quer bater no Bolsonaro para destruir o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é igual fermento. Quanto mais bate, mais ele cresce. E eu disse, há uns vídeos atrás, quando o Alexandre de Moraes mandou prender o capitão Assunção lá do Espírito Santo, eu falei, ele vai ter que recuar, vai ter que rever isso aí. E o que aconteceu? Ele já acabou de dar uma sentença para liberar o cara. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se levantou contra e falou, não, você não pode invadir uma competência do Legislativo. Isso que você fez não tem base legal. E aí ele foi obrigado a recuar. Outra coisa, tentaram assaltar um banco lá em Varginha, aqui em Minas Gerais. Aí a Polícia Militar de Minas Gerais bateu de frente com esses bandidos, não deixou, ainda morreu alguns bandidos lá. O que o homem fez? Mandou a Polícia Federal abrir inquérito contra esses militares da Polícia Militar, querendo ouvir os caras. E aí o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais foi para a mídia, lá para a TV Itatiaia, lá para o Rádio Itatiaia, e falou assim, não vão falar com a Polícia Federal. Aqui é a Justiça Militar que vai fazer isso. Não vem que não tem. Então Minas também deu um chega para lá na Polícia Militar de Alexandre de Moraes. E aí, meu amigo, é o que eu estou falando para você, né? O homem não pode recuar, ele tem que continuar avançando, porque se ele não avançar, se ele mostrar fraqueza, o Brasil vai para cima dele. É aí, ele que virou a bucha de canhão desse 8 de janeiro, está em maus lençóis. Então, a previsão que eu posso dizer para você é que esse governo do Lula não chega até o final desse ano. Mas vamos entender. E eu já estou percebendo que o presidente da Câmara lá, o Arthur Lira, já está fazendo aquecimento. Mas vamos continuar com a fala falta ainda 2 minutos e 46 segundos do general Sérgio Etchegoia. É preciso governar. Então vem numa busca desesperada por culpados e gente para colocar a culpa. O presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos, aquarteladas, cumprindo seu dever, fazendo o que deveriam fazer. Sem nenhum trauma. Sem nenhum trauma. Pior, Paulo Sérgio, pior. Quem declara, um presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas Forças Armadas, sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ele sabe, ou seja, é a velha técnica de procurar culpados, é a velha técnica de achar alguém para pagar o pato por aquilo.
Ou seja, tu está entendendo a gravidade disso? As Forças Armadas, claro que eu tô entendendo. As Forças Armadas são baseadas na hierarquia e na disciplina, constitucionalmente. Estão disciplinadas e submetidas às estruturas hierárquicas. Aí o maior, o topo da cadeia de comando, o comandante supremo, vai lá dizer assim, eu não confio nesses caras. Mas aí o que as Forças Armadas fazem? Elas não têm mais o que fazer. Aí, convenhamos, elas né? Não têm mais o que fazer. É até risível isso. Ele disse, não deveria ter dito, se confia ou não confia, eu não sei, mas a verdade é que ele disse. E aí, como é que... Não é um emprego. Se as pessoas estão descontentes, pega o boné e vai embora. Bem, pega o boné e vai embora, né, Lula? Se você não for, alguém vai querer fazer você ir. E olha, o que eu queria dizer é o seguinte, ainda tem um restinho dele, tá? E me parece, tá certo? Me parece que tem algo muito grande para acontecer. Não sei o que é, mas me parece que tem algo muito grande para acontecer, tá certo? Então, antes de eu mostrar o finalzinho dele, né, continuo falando para vocês que a Comissão Cidadã de Inquérito foi criada para chegar à verdade e pacificar esse país, tá certo? Então, essa é a nossa proposta e nós estamos juntos nessa. Vamos para o finalzinho, falta 46 segundos do general Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do GSI do governo Temer. É o que foi feito. É o que foi feito com esse mesmo grupo político nos outros governos. Procurar culpados. Hoje não tem culpado por nada do que aconteceu. Ora, não tem cabimento. Lógico que não tem cabimento, não é isso, Sérgio? Você falou isso, Sérgio, no dia 17 de janeiro de 2023. Depois disso, aconteceu 2 comissões parlamentares de inquérito envolvendo 3 casas legislativas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e o Diabo 4. E sabe de uma coisa? Ainda não tem quem é o culpado. Não pode chegar no culpado. E aí ficam criando pelo em cabeça de ovo, porque querem esconder quem fez essa, como diz o bispo Silas Malafaia, né? O povo quer saber quem fez essa safadeza. Então, meu amigo, mais de 1 ano depois, ainda não se sabe quem. E aí fica aí querendo inventar esse negócio de tentativa de golpe, mas não consegue provar. Não, o Bolsonaro pensou em golpe, como se pensar é alguma coisa que pode incriminar alguém. Mas ali, quando o general Sérgio Etchegoyen falou que esse complô, essa armação para ir lá buscar o Lula, tirar ele da cadeia e colocar ele na disputa eleitoral, isso sim, foi um golpe. O golpe começou ali. E é isso que eles querem esconder. E aí ficam buscando pelo em cabeça de ovo. Quer dizer, buscando pelo em casca de ovo. Então, essa é a participação do Sérgio Etchegoyen. Eu quero agradecer muito à Rede Pampa, ao meu querido, estimado, admirado amigo Paulo Sérgio. Eu dou a minha opinião e com a minha cara exposta e eu assino o que eu escrevo. É isso que eu acho, é isso que eu penso. Eu espero profundamente que os responsáveis pelos nossos destinos façam uma reflexão do que está acontecendo e tenham a grandeza de buscar a pacificação. É o que nós estamos fazendo, Sérgio Etchegoyen, tentando buscar a pacificação e chegando à verdade. Lógico, tá certo? Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder mostrar esse compacto desse general, né, que ganhou meu respeito, com certeza, certo? Porque ele é um general neutro, ele não é das forças que participou do governo Bolsonaro, também não é das forças que participou do governo Lula. Ele era o ministro do GSI, né, no governo do Temer, e foi onde aconteceu aquelas barbaridades de que o PT fez o diabo para poder tirar o Temer. Porque o PT não queria, né, que o Congresso indicasse, né, um próximo presidente. Eles queriam tirar o Temer, mas queriam eleição. Eles queriam ir direto para a eleição, porque
O PT sabe como é que faz para ganhar a eleição. E aí eu digo para vocês, o Lula disputou 6 eleições. Ele disse que perdeu 3, e a gente sabe que ele perdeu. Ele disse que ganhou 3. Eu duvido que ele ganhou essas 3, tá certo? Eu duvido que a Dilma ganhou 2 eleições. Mas só quando você adquirir esse relatório, porque você vai poder ter uma ideia sobre isso. Como faz para adquirir esse relatório? Manda um pix para jpnoticias@gmail.com de R$20, tá certo? E a gente manda para você esse relatório via PDF. Anota o telefone. Você vai mandar o recibo para esse WhatsApp no telefone 32 DDD 999 61 8000 8000 999 61 8000. E aí a gente manda esse relatório para você entender, né? O que realmente é o golpe que a mídia está tentando esconder. E aí, meu amigo, eu fico dizendo para você, comente, compartilhe, tá certo? Porque esse vídeo tem mais de 1 ano, estava escondido aí no YouTube em algum lugar. Só tinha 6.000 visualizações. E a declaração desse general é bombástica. Você concorda comigo? Comente, compartilhe e curta. E se você não é inscrito, se inscreva nos nossos canais. João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no canal do YouTube e TV Del Rey 4 no canal do YouTube. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Vamos trabalhar? Porque o homem vai colocar milhões, quase 200 milhões, para fazer uma mídia digital aí para combater essas informações que nós estamos mandando para vocês. Se vocês não querem perder essa voz, então pinga aí qualquer coisa para o nosso pix aí, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Um abraço.